Yeah. Yeah. Tudo bem com vocês, gente? O Preta Polpa Fest, ele é o desaguar de um processo, eu não sei se vocês sabem. Tá, que hoje é um produto de um trabalho que vem sendo feito já há algum tempo. E eu acho que é muito significativo a gente estar aqui falando sobre grana para pessoas negras e como é que a gente pode ressignificar e desmistificar a nossa relação com o dinheiro, né? E é isso que essa noite vai oferecer para a gente. Essa que é a ideia. A gente trouxe gente da mais alta qualidade para prosear nesse botequim, que é um botequim generalizado, né? Para a gente falar um pouco sobre quais são as nossas crenças com relação a dinheiro. É fácil para todo mundo falar sobre dinheiro, ter dinheiro, assumir que gosta. Às vezes é difícil, né? O bicho pega. Então, a ideia é que a gente possa olhar um pouco para isso de forma mais profunda e, ao mesmo tempo, leve também. Nessa prosa de botequim cabe tudo. Então, a gente vai visitar um pouco as nossas crenças, um pouco de mentalidade. Como é que a gente muda essa chave de algo que foi sistematicamente negado para a gente durante tanto tempo, mas que agora a gente está virando essa página. Esse é um direito e é uma potência nossas. Então, a gente vai usar. A gente, além de olhar para nossas crenças, nossa mentalidade próspera, a gente também quer dicas, né, amor? Que a gente não quer só... A gente desmistificou, agora a gente quer usar esse dinheiro. Então, a ideia é que a gente também tenha um painel onde a gente vai falar sobre dicas de finanças e investimentos. Como que a gente usa esse dinheiro de uma forma inteligente, de uma forma estratégica. Porque estratégia também é sobre a gente, né? E, para fechar, a gente vai ter aqui uma outra prosa, são 3 painéis, a gente vai ter uma prosa muito bacana sobre o Afrolab Preta Polpa, que é justamente esse processo que eu falei para vocês. E a gente vai pensar de forma prática, tá, beleza, agora que a gente já sabe, a gente já tem uma mentalidade mais próspera, agora que a gente já tem dicas sobre investimento, como é que a gente vai para a prática? Mão na massa. E aí a gente tem uma galera aqui que gosta muito de planejamento, de fazer as coisas de forma organizada, para que a nossa prosperidade ela seja sustentável. E é isso que a gente vai ter ao longo dessa noite. E, para fechar a noite, a gente vai ter um show de stand-up aqui, para a gente rir também dessa nossa relação com o dinheiro e para a gente entender que a alegria também faz parte da prosperidade. Tá bom? Tá massa, não tá? Vocês querem mais? Eu vou já chamar toda essa mulherada maravilhosa para estar aqui com a gente. Mas antes, para dar as boas-vindas oficiais a vocês, eu quero chamar uma pessoa que é muito importante para que esse processo todo possa existir. Ela é a CEO da Preta Hub, ela é a criadora da Feira Preta, ela é uma mulher empreendedora que inspira todo mundo que está aqui, com certeza. Tenho a honra de poder dizer que é minha amiga, que é uma pessoa que eu adoro demais. A gente divide projetos, a gente divide sonhos. E é muito bacana poder dizer que sem ela a gente não estaria aqui, não. Eu queria chamar a Adriana Barbosa, por favor. E junto com a Adri, a gente vai receber também a Ana K, que é Head de Diversidade da XP e que também fez isso aqui acontecer. Vem, Ana. Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Sim? Ai, que bom. Hoje a gente... É quase sexta, tá? A gente está na quarta-feira, terça-feira? Terça. Vai ser quase sexta. Estou muito feliz por vocês terem vindo hoje. Hoje é um dia muito especial. O tema da educação, da gestão financeira, da saúde financeira, acho que é um tema muito caro para a gente, né? E já há um tempinho a gente falando, puxa, a gente podia fazer alguma coisa na área, né, nessa área financeira, desde falar de crenças até falar de investimento. E aí a gente teve uma conversa com a Ana, maravilhosa, da XP, para construir essa jornada. Então, como a Mo contou, foi uma jornada de cocriação de metodologias, de produção de conteúdo, de uma série de coisas que a gente foi fazendo para poder chegar até aqui. Esse dia é um marco para a gente. Eu estava ali atrás, todo mundo estava ali atrás super emocionada por reunir aqui a nossa galera
para falar de dinheiro, para falar de grana, de planejamento, para falar de conquista. A XP nasceu da educação financeira. O nosso primeiro negócio foi um curso de educação financeira, inclusive, mas hoje é uma noite também de reconhecimento. Para mim, era um sonho estar perto da Adriana e trabalhar com a Feira Preta através da XP, a realização de um sonho, mas também a criação de novos sonhos, né? Reconhecer aqui tudo que a Feira Preta vem fazendo, inspirando ao longo desses anos, e também as pessoas que a gente vai escutar, nós aqui, enquanto XP, enquanto também especialistas em educação financeira, ouvindo quem é especialista em educação e planejamento financeiro para a nossa galera, porque é muito diferente, a história é outra. Então, hoje é uma noite muito especial de escuta, em parceria também com o Instituto XP, que tem o propósito de levar educação financeira para o Brasil. Espero que vocês aproveitem. A Feira Preta continua, quero participar de todas as coisas. E que seja uma noite que é um marco mesmo, a gente aqui ocupando a Faria Lima, que é o centro financeiro do país, porque aqui também é o nosso lugar é todos os espaços que a gente quiser, e que seja uma noite que gere sementes para novas conquistas. Obrigada, meninas. E para essa festa continuar, para essa prosa de botequim continuar, a gente pensou muito que falar de dinheiro tem sempre uma série de tabus, né? Às vezes a gente não fala, às vezes a gente esconde. Eu não sei, cada um aqui deve ter uma história. E não sei se necessariamente é uma história exitosa, né, amores? Vamos falar a verdade. E é justamente para a gente entender um pouco dessas nossas histórias, as histórias atrás das nossas histórias, né? Dentro dessa relação com o dinheiro, dessa relação com a prosperidade, que não é só sobre dinheiro, mas dinheiro é muito importante, que a gente vai agora ouvir um pouco desse painel que é tão especial e é tão importante. Uma das coisas que, quando a gente estava desenhando o Afrolab, a gente falava é que não dá para a gente pensar só na parte técnica, prática do dinheiro, se a gente não olhar o que está escondidinho. E é isso que esse painel faz agora, da gente olhar um pouquinho que crenças são essas que a gente carrega e como é que a gente muda esse chip? Como é que a gente troca, né, de uma mentalidade escassa para uma mentalidade próspera? Eu estou bem afim de ouvir essa mulherada. E eu devo contar um negócio para vocês. Lá atrás, essa prosa já começou. Esse papo de botequim lá atrás já está rolando. Então, a gente vai trazer esse papo de botequim agora para o palco. E eu estou aqui... Deixa eu pegar meu papel. A gente vai receber aqui esse primeiro painel. Eu vou ler o perfil das meninas e vou chamá-las, tá? Noelle Gomes, da periferia de BH para o mundo. Noelle é mentora de saberes ancestrais brasileiros e psicanalista. Nos últimos 14 anos, vem percorrendo o caminho do autoconhecimento e do envolvimento humano, partilhando novas possibilidades de bem viver e de transformação íntima, pois acredita no poder da permissão interna para realizarmos uma jornada que vale a pena ser vivida. Isso tudo grande é para dizer que Noelle é uma pessoa necessária. A gente precisa escutar, a gente precisa se conectar com o saber ancestral dessa que eu gostaria de chamar ao palco e dizer que ela é a nossa Oprah brasileira. Vem, Noelle, para cá. Para compor essa mesa, que vai ser mediada, essa mesa de botequim, vamos imaginar aqui, essa mesa de botequim que vai ser mediada pela Noelle, a gente vai receber a Aline Silva. Ela é psicóloga, especializada em maternidade pela Universidade de Araraquara, pós-graduada em Psicologia na Saúde da Mulher pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, doula de parto e psicoterapeuta clínica na abordagem fenomenológica existencial. Atuou por 10 anos como psicóloga social na política de assistência social em serviço de convivência e fortalecimento de vínculos comunitários e familiares. Vem para cá, maravilhosa Aline. Para fechar essa mesa, preparem-se. Luciane Reis, ela é comunicóloga com formação em publicidade e propaganda pela Universidade Católica de Salvador, minha conterrânea, especialista em produção de conteúdo para educação online pela Faculdade de Educação da UFBA, mestra em desenvolvimento e gestão social pela Faculdade de Administração da UFBA,
tendo como tema linha de pesquisa, gestão social, educação corporativa, plataformas digitais, intelectualidade negra, racismo epistemológico e empreendedorismo. Né? Lu, por gentileza. Ai, gente, estão me ouvindo bem? Tá aqui é um prazer e uma honra. E como uma boa mineira, a gente tem PhD em boteco. Então, que essa nossa partilha seja como uma conversa de bar. Que a gente possa estar aqui escutando de forma simples. Que a gente possa trazer leveza para assuntos que são, às vezes, tão duros para a gente. Que é falar de prosperidade, falar de dinheiro e ver leveza nisso tudo. Às vezes, quando a gente fala, especialmente nós, mulheres empreendedoras pretas, quando falamos de dinheiro, ainda falamos no lugar da dor. Então, a ideia do Botequim é para que seja leve. Por mais difícil que ainda seja, que a gente possa falar de mentalidade, de crença, que a gente possa olhar para tudo isso de um lugar mais possível. Então, é uma honra para mim estar aqui, especialmente com a Aline, com a Lu, maravilhosa. E a gente vai tentar conversar e desmistificar e desconstruir um pouco desse olhar duro que a gente traz, porque é muito fácil falar de escassez, né? A gente sabe falar muito bem, a gente até sabe viver muito na escassez. O que a gente quer trazer aqui é exatamente o contrário. É falar sobre prosperidade de um lugar gostoso. Então, obrigada, Lu, obrigada, Aline. E eu vou aproveitar esse gancho, desse nosso comecinho de bate-papo, e eu quero fazer uma pergunta para a Aline, porque quando eu cheguei aqui hoje, a Aline estava me contando um pouco sobre a trajetória dela, e existe uma Aline de 2011, e existe uma Aline agora de 2022, com 3 filhos, mãe, empreendedora, psicóloga, e que hoje tem trabalhado muito essa questão da maternidade. E a estatística, 53% das empreendedoras pretas são mães. E eu sou mãe, e eu me tornei empreendedora por necessidade. Eu queria crescer ao lado da minha filha, e para isso eu comecei a empreender, e pode ser a realidade de muitas de vocês que estão aqui. Então, Aline, eu queria que você contasse um pouco para a gente como que foi essa sua trajetória de se tornar hoje essa mulher que guia outras mulheres dentro do empreendedorismo. Boa noite, vocês me ouvem bem? Sim, né? Bom, eu sou a Aline, eu sou de Campinas, interior de São Paulo, então vocês vão perceber aqui os meus R's mais puxados. Eu acho que a primeira coisa que eu queria falar é que é muito interessante quando uma psicóloga é chamada para falar sobre qualquer assunto, né? Porque geralmente tem essa ideia de que o que acontece na nossa vida pessoal não pode se misturar com o nosso trabalho. E quando eu comecei essa minha trajetória de especialização, de atender mulheres mães, isso foi se misturando muito. Porque o que as mulheres trazem ali é o que eu vivo, é a minha história também, é a minha vivência também. Então, acho que não tem como a gente começar esse papo sem que eu fale de onde eu vim, o que eu vivi, né, quem eu sou e quais foram essas experiências. E aí, quando a Noelle fala, né, dessas 2 Alines, que simbolicamente têm 11 anos entre uma e outra, eu comecei a faculdade em 2010, e aí, desde o 2º ano da faculdade, eu fui para a área de psicologia social, num trabalho muito focado em mulheres, crianças, famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, a questão do dinheiro sempre foi uma presença, na verdade, a partir da ausência nesse trabalho que eu tinha na assistência, né? Era muito naquele lugar de pensar e auxiliar as famílias na garantia de programas de renda, né, leite, enfim, programas de transferência de renda. E aí, nesse meio tempo, eu estava ali trabalhando de maneira formal, CLT, 40 horas semanais. E isso foi se construindo desde os estágios até o meio de 2020.
E assim como grande parte das mulheres, principalmente pretas, principalmente mães, eu entrei para a estatística das mulheres demitidas na pandemia, né? Então, quando eu voltei de licença maternidade, 15 dias depois estourou a pandemia do coronavírus, eu tinha um bebê de 4 meses e meio, e foi um baque ser demitida 2 meses depois disso, porque eu estava ali trabalhando com um programa, né, com um lugar de garantia de direitos. E aí eu falei, ué, mas até onde vão esses direitos? E como é que eu vou fazer agora, né? Nesse momento em que a gente tem um filho, quem já passou pela volta da licença maternidade, a maternidade é um atravessamento transversal da nossa vida, nada fica igual. E a nossa vida profissional e financeira, muito menos. Então, nesse momento, eu pensei, o que eu vou fazer? Uma pandemia, um bebê sem rede de apoio. Eu trabalhei sempre em ONG, a assistência social era algo que não podia parar, eu entendia, mas não cabia. Eu não cabia ali, ou aquilo não cabia em mim. E aí eu precisei me reinventar profissionalmente. E foi nesse momento que eu decidi me focar na clínica. Só que era isso, né? Eram 10 anos de trabalho formal, CLT, registrado, e aí como é que é ser autônoma, como é que eu vendo o meu trabalho, como é que eu dou preço na minha hora de trabalho, com psicologia, que é a primeira coisa que todo mundo corta na hora que o bicho pega, né? O orçamento aperta, você fala, não, vou cortar o psicólogo, mas a cerveja a gente leva até onde dá, né? Então, eu falei, gente, eu não sei vender o meu trabalho, eu não sei como que eu chego para as pessoas, porque as pessoas mandam mensagem para a psicóloga assim, né? Oi, queria saber do seu trabalho e quanto custa a sua sessão. Posso fazer uma pergunta em cima disso? Vamos fazer uma costura. Você falou que uma das maiores dificuldades, né, quando você foi clinicar, virou empreendedora, começou a atender, era precificar. Alguém aqui já teve essa dor? De precificar trabalho? Levanta a mão para mim não achar que eu estou sozinha. Obrigada, eu também já tive. Né? Precificar o nosso trabalho. Porque a gente baseia o nosso trabalho, e aí eu vou pular para cá, depois eu pulo para cá. A gente baseia essa questão de precificá-lo baseado em qual mentalidade e crença? Já que você trabalha tão bem com isso, tem esse estudo profundo. Conta pra gente. Trabalho não, eu tive que aprender da melhor maneira. Como a gente diz na Bahia, eu tive que aprender trocando pneu, o carro andando e trocando pneu, porque a gente não tem muito tempo para trocar o pneu e ficar no lugar. Quando eu comecei a empreender, na área intelectual, que a gente nunca procura as áreas mais fáceis, né? A gente sempre procura aquelas áreas que a gente vai ter uma dificuldade maior na vida. A gente parece que é meio raciado com She-Ra e com He-Man. A gente gosta da dificuldade. E eu fui empreender, eu queria estudar dinheiro. Eu sou publicitária de formação, passei 4 anos estudando. Quando eu fui fazer publicidade porque eu queria colocar pessoas pretas nas capas das campanhas publicitárias. E aí, quando eu terminei a universidade, já tinha gente preta nas capas das campanhas publicitárias. Aí a minha meta já tinha sido alcançada por alguém. E você fica pensando o que é que você vai fazer. E, para mim, olhar as periferias e olhar a potencialidade das periferias, e mais do que isso, eu sou apaixonada pelas nossas habilidades e as nossas competências. Lá em Salvador tem um método no metrô chamado guichê paralelo. Como é que funciona o guichê paralelo? Você pode comprar o guichê da passagem do metrô no metrô, ou você pode comprar na mão dos meninos por 50% do valor. Tipo, eles têm um cartão no metrô, ele vai lá e te vende, você não precisa pagar o valor total, você paga para os meninos R$ 2,50, R$ 3, ele passa o cartão lá e você passa o dinheiro para ele. A primeira vez que eu vi esse método de venda do bilhete do metrô, eu fiquei louca. Eu disse, cara, a gente não, como a gente diz na Bahia, a gente não vê bicho com nada. A gente dá um jeito de resolver a vida. E aí começou esse processo que para a gente é muito difícil. Porque quando a gente está falando de crenças, a gente começa falando muito de como a gente foi formado, de como a gente foi construído ao longo do processo, de como as pessoas, como é que a gente foi entendendo o dinheiro na nossa caminhada. E aí eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre dinheiro, eu fui estudar sobre dinheiro porque eu não tinha dinheiro. E eu comecei a querer entender por que é que eu passava o tempo inteiro sem dinheiro. Digo, não é possível.
como é que eu trabalho como todo mundo e eu nunca tenho dinheiro na mão? E aí eu comecei a estudar sobre a nossa história econômica. Como é que a nossa população construiu dinheiro? Como é que nossos ancestrais construíram dinheiro? Quem eram as pessoas mais ricas negras que existia pelo mundo? E aí eu criei um programa de TV chamado Me Despacho, que na Bahia, Me Despacho significa você quer ser atendido, quer pedir alguma coisa. Não é que nem aqui que vocês chamam garçons, e diz, me despache aqui. Então a pessoa vem até você e te atende. E o programa tratava exatamente disso. Dos nossos mapas afetivos econômicos, de como a gente sentia dinheiro, quais são os sentimentos, quais são as emoções que a gente tem com dinheiro. E a cada programa que eu ia fazendo, uma palavra aparecia o tempo todo. Crenças limitantes, autocuidado, jornada de conhecimento, saber quem você é. Porque, para a gente, se crenças limitantes é algo que ajuda a construir a nossa personalidade, ajuda a montar o nosso caráter, a gente traz isso como verdade. Se você não tem referenciais que façam essa alteração, que vira essa chavinha, a tendência é a gente passar a vida inteira achando que a gente não tem capacidade. E aí, essa caminhada foi me colocando em contato com uma coisa que para a gente é muito séria e que a gente não valoriza, que é dialogar com as nossas habilidades e com as nossas competências. A gente deixa, muitas vezes, de não somente precificar, mas entender as nossas habilidades e competências como algo de valor dentro do mercado. E eu sou virginiana, gente. Então, virginiana gosta de 3 coisas na vida. Método, lista de checklist, porque eu não faço nada sem checklist, e roteiro. Não existe vida de virginiano sem roteiro, a não ser julguem quem quiser, mas eu preciso de roteiro para tudo na minha vida. E aí eu comecei a fazer todos os testes, se vocês imaginarem, de personalidade na internet, de habilidades, de querer saber quem eu era. E cada vez que eu ia visitando isso, eu ia percebendo como eu tinha medo de como as pessoas me viam, como eu tinha medo de dizer o que eu pensava, como eu tinha medo de dialogar com as habilidades e as competências que eu tinha. E aí, em 2015, quando a presidenta Dilma foi golpeada, eu trabalhava em Brasília. Eu tenho 16 anos de gestão pública. Quando Dilma foi golpeada, eu saí de R$7 mil para dormir no sofá de uma amiga. E aí, não, traz cerveja. Sim. Obrigada. Agora virou um papo de boteco, né? Obrigada. Então, e isso pra gente é muito sério. Porque aí eu comecei a viajar pela Bahia e eu comecei a perceber uma coisa. A gente não tem problema de dinheiro. As pessoas que mais bebem Heineken de R$17 são pessoas da periferia. E a gente não é educado para cerveja, né? A gente não consegue tomar 2... vou tomar 2 cervejas e vou para casa. Se a gente não deixar o engradado... Eu, pelo menos, não tenho educação doméstica nenhuma para tomar 2 cervejas. Eu preciso do negócio direito. E aí eu comecei a entender isso. E aí eu fui percebendo como as nossas crenças, como a forma como as pessoas vão construindo, Aline, na cabeça da gente, a ideia de que a gente não pode, vai fazendo com que a gente deixe de fazer as coisas. E aí, como toda boa virginiana, eu fui para o Canva pessoal. Eu me transformei em um produto e eu comecei a entender o que é que eu queria fazer, quanto é que eu podia custar no mercado. E, a partir disso, eu decidi, para o meu dia de trabalho valer R$300, eu vou ter que ter quais habilidades e quais competências. E eu comecei a enfrentar assim, Luciane, você não sabe inglês, vai para o Duolingo, que é que eu posso pagar agora. Vai acordar de manhã e ver aquele povo todo que fica lá dando aula de inglês gratuito. Assina a Netflix e vai assistir tudo em inglês, mesmo que você não entenda nada 200 vezes. E foi assim que eu fui quebrando crenças que eu achava que a gente não tinha. E hoje, quando eu entro numa sala de aula, que eu dou aula para 50 adolescentes e eu vejo as potencialidades e todos eles com essa cabeça também fechada, porque eles vêm de referenciais pessoais, de referenciais de mídia, a gente não conversa sobre dinheiro, a gente não dá brinquedos financeiros para os nossos filhos. Gente, um banco imobiliário custa R$44 na 25 de março, eu comprei 8 hoje. Mas a gente paga uma boneca de 200, feias, por sinal. Sabe? A gente faz essas coisas.
A gente não conversa sobre as nossas histórias econômicas, a gente não revisita os nossos emocionais financeiros. Lu, Enfim. você está falando dessa crença, e é uma construção mesmo, da gente não comprar brinquedo financeiro, da gente não pensar mesmo no dinheiro no dia a dia, até porque falar dinheiro a gente dá uma arrepiada, né? A gente não quer mais conversar, a gente quer falar de qualquer coisa, mas a gente não quer falar sobre dinheiro. E entra, quando a gente pega tudo isso que você trouxe, você falou da crença que a gente cresce com uma crença estrutural que a gente não pode. Não pode. Aline, como que é isso quando a gente traz para esse lugar, você como empreendedora, psicóloga, mãe preta, atendendo outras mães empreendedoras? Qual que é a crença, assim, que você mais dá de cara, sabe? Como é que é esse diálogo dentro do consultório? Eu acho que essa é uma questão muito bem apontada, né, assim, pela Lu. A gente lida com isso historicamente, né? Assim, nós, pessoas pretas, nós viemos de um lugar, geralmente, de muita limitação. E aí, eu acho que tem uma ideia automática de que a crença limitante está só em não poder. Mas existe o outro lado da crença limitante, que é quando a gente chega lá, a gente descobre que pode e não sabe lidar com esse lugar novo alcançado. Então, são muitas mulheres em sofrimento muito profundo por não achar que merece estar naquele lugar de destaque, então, que é uma outra crença limitante, né? Então, consegui, cheguei aqui, tô aqui conversando com vocês num evento da Feira Preta, isso é muito massa, né? Gente, vim do interior aqui, né? Que loucura! Só que como é lidar com isso? O quanto, muitas vezes, a gente esbarra nas síndromes de impostora, né? E o porquê? Porque esse não é um lugar esperado para nós. Então, isso cai naquilo que eu estava falando sobre precificar o nosso trabalho. Eu olhava a tabela de honorários do Conselho Federal de Psicologia, e lá tinha, né, tipo, o valor mínimo sugerido, médio sugerido e o máximo praticado. E eu sempre olhei para o valor mínimo sugerido e eu falava, cara, quem cobra isso aqui? As pessoas estão completamente descontextualizadas da realidade do país, né? Psicoterapia é uma coisa muito cara e realmente nós sabemos que tem um recorte de quem consegue acessar esse serviço. Mas por que eu não consegui entender como alguns professores meus... Aí vocês pensem aí, se vocês acham que eles eram brancos ou negros, assim. Fica aí uma reflexão. Alguns professores meus cobravam tranquilamente, sem tremer a pálpebra, né? Porque quem é ansioso sabe que essa é uma vivência nossa, né? Sem tremer a pálpebra, falava, minha hora é R$500. Show. Quem tiver, paga. Quem não tiver, não é esse público que eu quero atender. E essa é uma realidade para nós, enquanto pessoa preta, completamente distante. Então, existe aí a crença de que primeiro a gente não vai conseguir atingir. Quando atinge, será que esse é o meu lugar? Será que eu posso estar nesse lugar? O que quem não atingiu vai pensar de mim? Porque isso também vem muito forte. Então, o que os meus, o que o meu próprio povo, o que a minha família, qual que é o peso de ser o primeiro? Qual é o peso de alcançar alguns lugares que isso traz para a minha vida? Então, eu acho que tem esses dois lugares. O primeiro, quando você demora para entender que você pode. E depois você aceitar esse lugar do poder como algo que é seu, é digno, é autêntico e é real. Entendo. Maravilhoso, hein? Lu. Acho que tem uma coisa, Aline, que você está trazendo e que essa gente... Eu costumo dizer que eu não falo de nada que eu não tenha vivido. Porque eu acho que não dá para você falar do que você não passou. Para mim, quando eu comecei a discutir sobre crenças militantes, eu era de um projeto aqui de São Paulo chamado Intento, e eu tive ódio na vida. Não foi bonito, não. Eu passei um final de semana em Atibaia, a pessoa querendo que eu ficasse no meio do mato, eu só imaginava aqueles insetos vindo na minha direção, eu não conseguia relaxar, o ódio subia de uma forma única na vida, e eu achava que eu ia morrer. Foi o meu primeiro contato com a minha relação de jornada de autoconhecimento. Depois que essa dor passou, eu percebi que é muito parecido com eu sou fruto do movimento negro brasileiro. Eu sou militante, sou formada por uma organização chamada Instituto Cultural Steve Biko. Sou uma mulher iniciada por Orixá Xumaré.
Então, as pessoas, quem tem dinheiro, só para deixar claro, é o Xumaré, não sou eu. Porque as pessoas têm a mania de achar que quando você não tem um centavo na mão, mas você é do Xumaré. Eu digo, vai pegar dinheiro dele. Não é comigo que vocês têm que estar cobrando. Então, e esses elementos foram muito importantes, porque não é um processo que acontece sem a dor. Quando você começa essa jornada de trabalhar suas crenças limitantes, quando você começa essa jornada do autoconhecimento, que é você entender qual é a percepção que os outros têm sobre você, que percepção você tem sobre você, ela é muito parecida com o processo da formação racial. Ela é dolorosa, porque a gente sai daquele lugar da escassez, sabe, daquela mentalidade de que isso aqui está bom, de isso aqui serve, de que isso aqui está tranquilo, e você começa a dialogar com outros elementos. Eu lembro que quando eu fui fazer, e eu falo assim com muito orgulho, porque deu muito trabalho para entrar, eu sou mestra pela USP Baiana. Eu sou do curso de administração da Universidade Federal da Bahia, que é o mínimo que as pessoas viraram lá dentro foi prefeito do meu estado, do meu município. E ir para a universidade falar sobre intelectualidade negra e educação corporativa não foi um processo fácil. Mas por que eu fui para a UFBA para falar de intelectualidade negra, dos economistas negros, de resgatar essa história, essa nossa relação com o dinheiro, indo para o Egito, entendendo como foi que surgiram os primeiros bancos, de onde é que sai o modelo de poupança e tudo mais. Porque as outras meninas vão trazer a parte pragmática da gente pensar dinheiro. E eu trabalho mais com o subjetivo. Eu quero falar de qual é o primeiro pensamento que a gente tem quando a gente pensa dinheiro. Porque se a gente não entende que dinheiro é uma energia, e que essa energia, a depender de como a gente manipule, ela pode nos fazer bem ou fazer mal, a gente não consegue avançar nesse debate. E aí entra na sua área, que é essa coisa de como essa subjetividade precisa ser trabalhada. Sabe? E aí, quando eu fui para o mestrado, que eu defendi minha dissertação, falando sobre a intelectualidade negra nos processos formativos e empresariais, e eu percebia que todos os empreendedores negros conversam sobre tudo, mas não conversam sobre sentimentos financeiros, que não conversam sobre quais são os primeiros sentimentos que ele tem quando ele pensa em dinheiro. E a gente não trabalha com um roteiro muito básico da discussão financeira, que é o ser, o fazer e o ter, porque a gente sempre começa de trás para frente, para a gente sempre foi ensinado primeiro a ter, para fazer, para depois ser. E isso faz com que a gente quebre diversas etapas da nossa vida que traz as dores. Sabe? A gente tem avançado muito, porque a gente conseguiu sentar hoje para falar sobre dinheiro, abrir esse debate de hoje da feira, de 21 anos de Feira Preta. Eu vim de ônibus de Salvador, vim me sentindo Tieta. Vi um caminho inteiro cantando aquela música de Tieta. Regressar é reunir. Sabe, porque eu só lembrava disso. 3 dias em um ônibus. Vocês não sabem o que é isso na vida. Sabe? E eu disse, mas é 21 anos, eu fui convidada e eu estou muito orgulhosa de fazer parte desse processo, que estando na Bahia, eu só via pela televisão. Eu escutava os podcasts de Adriana falando sobre a dificuldade de fazer a Feira Preta, e todas as vezes que eu começava a construir minha empresa, eu digo, ela conseguiu, eu vou fazer. O Nordeste não pode ser pior do que o resto do país. E são essas crenças que a gente muitas vezes não quebra. Porque para a gente entrar em um espaço desse já é um grande passo na maior parte das vezes. Porque a gente ainda tem vergonha de gostar de coisas boas. Então, vamos lá. Alguém aqui, quando chegou e viu tudo isso aqui, deu uma assustadinha? Falou, nossa! Eu me senti em casa. Não, tô falando sério. Alguém deu uma assustadinha de entrou e falou assim, nossa, quanto será que é uma bebida aqui, meu Deus? Alguém? Eu quero nem saber. Bota no cartão, depois paga. Eu quase morri. Então, vamos pegar esse gancho que a Lu trouxe, que é maravilhoso. Né? Dessa nossa dificuldade, às vezes, de estar nos lugares, de se sentir parte dos lugares e saber que às vezes nem é só uma questão de merecimento, porque na minha visão todo mundo merece tudo. Também começa por uma jornada de permissão. Exato. O que eu me permito vivenciar. E aí falar de dinheiro, como você falou, num espaço desse, com tanta gente maravilhosa e discutindo sobre,
é mais uma questão de permissão, não é? Total. Como é que você vê isso, Aline? Eu acho, né? Eu acho que tem aí a questão da permissão que é sempre muito atrelada, erroneamente, à arrogância. Quando a gente se permite, a gente é tido como arrogante, né? Assim, tem um monte de mulher preta aqui. E eu tenho certeza que em algum momento, algum contexto, algum cenário, vocês são as pretas metidas, né? Quem aqui já foi chamada de preta metida? Porque eu sou chamada até hoje. Alguém mais? Ah, então tá bom, continua. Nariz em pé, né? Arrogante, quer demais, né? Quase, às vezes, isso, né, é visto pelas pessoas quase como egoísmo. Quando você está muito focado em algo que você quer, gente branca é determinada, né? Gente preta é egoísta e arrogante. Então, o quanto lutar contra esses rótulos, essas crenças, são processos muito, muito custosos, psicoterapeuticamente falando, né? Eu acho que tem essa grande questão. Agora, vocês estavam falando aqui, eu lembrei de um outro episódio da minha vida, né? Que eu estava falando ali com a Noelle, e ela falou, menina, mas você resolveu viver tudo em 2 anos, né? Eu sou mãe de 3 crianças, e eu sou mãe do Francisco, de 3 anos, que é o meu filho biológico, mãe da Vitória, de 6, e do Leandro, de 10. E aí, quando eu e meu marido, um casal preto de psicólogos, resolvemos que nós íamos adotar 2 crianças mais velhas, tendo um bebê de 2 anos, no meio da pandemia, cara, o que a gente está pensando, né? Quer ser o quê? A Thaís Araújo e o Lázaro Ramos de Campinas agora, né? Tá achando que a vida tá ganha. E nesse meio tempo ainda, né? Lembra? Tinha sido demitida, tava lá tentando entrar no meu trabalho. Meu marido resolveu que ele ia pedir a conta do trabalho dele e também ser autônomo. Olha a minha contadora com a cara dela de eu vivi, né, Inaya? Eu vivi, ela ficou desesperada, achou que ia dar tudo errado, mas tá dando certo, né, Inaya? Tá dando certo. E aí, a gente falou, a gente quer essa família. A gente vai fazer essa família acontecer. Mas vocês não têm medo? Mas são 3 crianças, mas e o dinheiro? Mas e isso? Para ter filho tem que ter dinheiro, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu falei, vai dar certo. É o que a gente quer. É o que a gente quer. E aí, isso é muito interessante porque a gente cai nesse lugar da arrogância. De quem... Você não tem medo, não? Mas devia, né? Como não tem medo? Agora, eu escutando você falando, né, de 3 filhos... Tá casada e sendo empreendedora, eu só escutei prosperidade. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma sensação dela, né, contando. É uma permissão para prosperidade. Quando a gente fala de prosperidade, a gente também não está falando só de dinheiro, a gente está falando de vida. Quando a gente senta aqui, toma cerveja e conversa, essa prosperidade que a gente está falando vai muito além do recurso financeiro. É claro, é pauta. A gente precisa naturalizar, conversar sobre quanto que a gente quer gerar, o que a gente deseja, onde a gente quer chegar. Mas a gente também precisa olhar a prosperidade como vida. E aí, a gente já está acabando o nosso painel. A gente faz... foi muito rápido. Obrigada. Obrigada, viu? E aí, para a gente encerrar esse painel, eu quero perguntar para as duas, vou começar com a Lu. Lu, você falou que quando você começou o processo de autoconhecimento, ri com respeito, você ir para o mato, porque isso aconteceu comigo, também entrei em desespero. Você falou da dor do processo. E quando foi que a dor saiu desse processo? A dor saiu quando eu dei minha obrigação de 3 anos. Como eu disse a vocês, eu saí de Brasília para nada, para dormir no sofá de uma amiga. E eu tenho uma certeza na vida, além de que eu vou morrer algum dia. Eu sou uma mulher de Oxumaré. Eu sou do Orixá Oxumaré, eu sou da casa de Oxumaré e eu sou do Pai de Santo de Oxumaré. E entender isso foi um ponto importante para mim, porque eu comecei a querer entender por que eu estava no candomblé. Para mim, que comecei a entender que dinheiro era energia, a primeira coisa que eu me perguntava se eu sou uma mulher de um orixá que todo mundo diz que tem dinheiro, não faz sentido eu não ter dinheiro. E eu comecei a
estudar sobre o meu orixá, a tentar entender como é que é o meu sonho na vida, estudar o candomblé na perspectiva de prosperidade, de entender como é que as pessoas entendem a riqueza a partir de cada energia que elas carregam. Porque candomblé é crença. Candomblé não é nada mais do que crença. Você fecha o olho e você acredita que aquela energia faz parte da sua vida. Você visualiza aquela energia presente. E quando eu entendi que eu era de um orixá que já tinha que rastejou antes de ser rico, porque a gente precisa entender que primeiro Oxumaré foi um orixá que rastejou, do mesmo modo que o meu Odum. Eu sou de um Odum que todo mundo achou que ia morrer na miséria e deixou as abóboras achando que não tinha nada. E quando ele abriu as abóboras no outro dia, hoje ele é o Odum que alimenta todos os outros Oduns. E essa conexão religiosa foi o que me fez entender que eu não podia, essa relação do merecimento, eu não podia mais construir a minha história sem entender quem era eu. Então, esse processo da jornada do autoconhecimento... Gente, assim, eu falo de dinheiro e eu sempre digo o seguinte, vou encerrar aqui, senão eu passo a noite. Quem quiser pode me chamar depois de tomar cachaça e conversa. Eu falo de dinheiro, mas eu falo de dinheiro na perspectiva africana. A nossa construção de prosperidade não é um modelo de prosperidade que é acumulativa. É uma construção de prosperidade que dialoga com que qualidade de vida a gente deseja ter. E entender isso foi importante, porque a gente não pode discutir dinheiro sem levar em conta quais os referenciais que eu tenho para a discussão de dinheiro, quais valores eu tenho como construção de riqueza, que elementos me fazem entender isso. Então, essa chave virou nesse momento, sabe? Eu não estou rica ainda não, em breve. Mas assim que o Smith me encontrar e se separar da Jade, eu vou ficar bem na vida. Mas, antes disso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que construir isso no dia a dia. Mas, diferente de outros momentos, eu nunca me foco. Hoje em dia, eu não me foco no problema. A minha preocupação é, eu tenho esse problema, resolve como? A minha pergunta é, eu faço duas perguntas. O que é que eu sei fazer, que eu consigo trazer recurso para resolver isso? E a pergunta que eu faço para tudo na vida. O que é que eu não estou vendo? Sabe? E isso mudou. Essa foi a chave que me traz a prosperidade que eu encontro hoje. Sabe? Maravilhoso, Lu. Então, eu vou trazer agora para a Aline, para a gente encerrar. E aí eu vou fazer uma outra pergunta. Quando foi que você viu que a sua decisão de ter a família dos seus sonhos era realmente um lugar de pura prosperidade? Nossa. Que difícil. Olha... Respira, tudo bem. Não, assim, eu fiquei pensando nisso agora, me pegou num lugar muito, muito profundo, porque no domingo faz 1 ano que eu conheci a Vi e o Lê. Então, eu estou bastante sentimental, está me dando uma vontadinha de chorar já. E eu acho que essa minha família, ela sempre existiu, antes de mim até. E no momento em que eu me dei conta de que isso não era um sonho, isso era um projeto, aí era meu. Aí não tinha como não ser. Aí não tinha como ser qualquer outro cenário. Eu sempre disse que eu queria ter os meus 3 brigadeirinhos. Eu não sabia muito bem qual ia ser a composição dessa família. Mas hoje eu não consigo imaginar essa família de outra maneira que não fosse essa. E a forma com que a vida foi me jogando nos lugares, e o terreiro também teve um lugar muito, muito, muito importante nessa minha história. Em muitos momentos eu senti muita raiva, eu senti muito ódio de ser uma mulher que trabalhava na garantia de direitos, tendo direitos violados, sendo demitida na pandemia. Eu senti muito medo, sabendo que nós, o nosso povo, morria mais nessa pandemia. Então, como é que eu ia me expor, a trabalhar presencial? Eu tinha um bebê. Então, eu senti muita raiva até conseguir sentir amor, até conseguir sentir prosperidade. E eu acho que muito disso veio no momento em que eu percebi que as pessoas vinham até mim porque quem eu sou era o que elas buscavam. E não nesse lugar do que eu tinha.
né? Eu tentei durante muito tempo dizer do que eu tinha, dos títulos e das coisas todas que eu fiz e que, nossa, sem isso eu não seria quem eu sou. Mas cada vez que senta uma mulher preta, né, no meu consultório dizendo, eu cheguei até você porque eu quero uma psicóloga preta, porque eu já fiz terapia com outras pessoas brancas antes e eu preciso de uma psicóloga preta, aí eu falo, cara, então é porque é quem eu sou. É a história que eu construí, né? Ou então porque eu quero uma psicóloga que é mãe, porque eu quero uma psicóloga que é mãe para adoção, né? E essas coisas vão mostrando que quem eu sou é importante, é próspero, tem valor e tem preço também, né? Rapidinho, Ana, deixa eu te falar uma coisa. Assim, eu acho que tem um exercício, gente, que eu uso muito para quebrar essas crenças limitantes. É o seguinte: visualiza e depois operacionaliza. É muito parecido com a casa. Pensa como é que ficaria. Eu faço muito isso. Pensa como você quer aquela parede, o que ela vai ter, com todos os detalhes. Eu quero essa luz, eu quero essa planta, eu quero essa cor, eu quero essa painel, eu quero, sabe? Primeiro olha e depois vai entender o que é que faz a lista, o checklist, obviamente, do que vai ser preciso para tornar aquilo real. Sim. Gente, no dia que eu voltei para Salvador, que tinha um dia que eu botava o pé no chão, e a minha pergunta era, o que é que eu vou comer hoje? Que eu já cheguei nesse estágio de ser uma pessoa que coordenava uma equipe de 35 pessoas no Juventude Viva. Mas eu era preta, né? Quando Dilma sofreu o golpe, eu era preta. Então, e botar meu pé... Por que eu estou falando isso? Porque às vezes fica parecendo que é só feito de vitórias. E não é. Não é assim, ó. Tem muito choro e suor, né? Nessa mulher que eu estou aqui na frente, eu já comi muito cuscuz, por isso que eu odeio cuscuz. Então, assim, a gente precisa... não sou nordestina, eu não gosto de cuscuz. Não me dê cuscuz, que não vai dar certo. Então, assim, foi muita coisa. Porque para falar de dinheiro, a gente primeiro vai passar por essas dores. Até que ele se torne leve, que é a sua pergunta. Sim. Que você queria assim, ó. A leveza para a gente, para conversar com dinheiro, vai passar o tempo todo por um conflito com os nossos valores. E nem todo mundo vai ficar. Nem todo mundo vai ficar. Sim. Quando a gente fala... Quando a gente começou essa conversa e eu trouxe a palavra leveza, foi porque é uma palavra que eu busquei na minha jornada quando eu comecei a trabalhar comigo questões financeiras, né? Eu sou mãe solo de uma adolescente de 15 anos. Isso faz com que a gente comece a repensar qual é a nossa própria jornada, a nossa própria história. O que eu deixo para vocês saírem daqui pensando mesmo é uma coisa que Lu falou e que eu acredito muito, que é a mentalidade que eu gostaria que todas nós, né, despertássemos. A gente já é próspera. Então agora a gente faz e a gente tem. E fica muito bem com isso. E a gente se permite, né? Permissão é tudo. Meus amores, obrigada, Lu. Obrigada, Aline. Eu que agradeço. E vamos continuar.